Pois bem, hoje nós vamos ver nesta terceira palestra, ou quarta, né, melhor falando, e última palestra da Conferência Dort aqui, na Igreja Presbiteriana Barra do Piraí, o que os cânones de Dort trataram em seus terceiro e quarto capítulos da doutrina, a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo como isso ocorre. Especificamente, nós vamos trabalhar em cima do artigo 9 e especificamente do artigo de número 10. Mas eu vou falar um pouco com vocês aqui, eu vou tratar um pouco com os irmãos o artigo de número 9 também. E vamos fazer uma comparação também, dependendo do tempo que tivermos disponível, do artigo, do capítulo 2 e os seus artigos também específicos que falam sobre esse assunto. Qual é o tema geral? Que nós vamos passar aqui por esses dois capítulos da doutrina, a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo como isso ocorre. O tema seria: por que alguns são chamados pela pregação e atendem ao chamado da pregação e outros não? De forma resumida, porque quando a palavra é pregada, uns creem e outros rejeitam, outros não creem. Então eu vou começar com o artigo de número 9, desse quarto capítulo, na verdade. Lerei para os irmãos e depois, só localizar aqui. E aí depois nós vamos fazer como ontem. Eu vou procurar explicar para os irmãos, tentar lembrar aqui a dinâmica, né, a forma como os documentos confessionais são estudados, sempre seguidos das provas bíblicas. Então o artigo 9 diz assim: por que alguns dos que são chamados não vêm? Muitos dos que são chamados pelo ministério do Evangelho não vêm, nem são convertidos. Mas isso não é culpa do Evangelho, nem do Cristo oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que o chama pelo Evangelho e até mesmo lhes concede vários dons. A culpa está nos próprios pecadores. Alguns deles não se importam com a palavra da vida, nem a aceitam. Outros de fato a recebem, mas não a aceitam em seu coração e logo retrocedem depois que desaparece a alegria de uma fé temporária. Há ainda daqueles que sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados, dos prazeres deste mundo e não produzem nenhum fruto. Esse é o ensino do nosso Salvador na parábola do semeador. Então, observem que Dort vai tratar desse assunto, não é diferente, por exemplo, dos padrões de Westminster, quando fala sobre chamado e vocação eficaz. Então, nós estamos, pelo menos, um pouco familiarizados e percebemos mais uma vez a harmonia desses documentos confessionais. Como é que o artigo começa? O artigo começa com a observação de que, na verdade, nem todos os que ouvem a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, são convertidos. E a pergunta é, por quê? Por que isso acontece? Então, observem, Dort vai dizer que a culpa não está em Deus, nem na sinceridade do chamado a acreditar. O artigo anterior, o artigo de número 8, vai falar sobre isso. De que, por exemplo, o chamado do Evangelho, ele é sincero. Olhem só o que diz o artigo 8. Mas todos os que são chamados pelo Evangelho, sinceramente o são. Pois Deus, séria e sinceramente, revela em sua palavra aquilo que lhe agrada, a saber, que todos os que são chamados venham a Ele. Deus, sinceramente, promete o descanso para a alma e a vida eterna a todo o que a Ele vier e crê. Nós lembramos então aqui das palavras de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o chamado do Evangelho, ele é indistinto, ele é pregado para todos. O chamado de Deus ao arrependimento para o pecador é então oferecido. Contudo, a Escritura claramente afirma: alguns rejeitam, nem todos creem. Então o artigo começa assim, e segue com a sua defesa, contrariando o erro, a heresia ensinada pelos remonstrantes. Dort diz: a culpa é dos pecadores que se recusam a vir. Observe então, no espírito de Mateus capítulo 13, como essa exposição ela é importante. Vamos para Mateus capítulo 13 agora. Mateus capítulo 13, vocês vão localizar comigo
A famosa parábola de Jesus do semeador, parábola do semeador. Tomando a parábola do semeador, observem que Dort vai seguir a sua argumentação nesse artigo de número 9, e aí nós vamos poder aqui extrair algumas lições práticas. E mais uma vez eu reafirmo, nós vamos perceber como é extremamente importante conhecer esses documentos, usá-los, eu diria, exaustivamente, não somente enquanto estudamos as doutrinas, e então temos a nossa fé fortalecida, as doutrinas da palavra, mas também podemos usá-los como instrumentos para ensinar a Escritura, para testemunhar a Escritura, ouvir a pregação quando ela é anunciada pelo ministro do Evangelho, é realmente extraordinário. Mateus capítulo 13, então, a partir do versículo 1, observem a leitura da palavra de Deus atentamente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas faziam parte de um método de ensino muito comum entre os judeus, onde elementos ou imagens cotidianas conhecidas eram utilizadas para que então, através da narrativa do conto desta parábola, um ensino, uma aplicação fosse então extraída. Então, todas as parábolas, elas sempre tinham um sentido espiritual e uma aplicação espiritual final. Quando nós tomamos as outras parábolas contadas por Jesus, você sempre vai perceber, nós sempre perceberemos isso. Não é diferente aqui. Observem, Jesus vai tomar elementos conhecidos dos homens, das mulheres que o estavam ouvindo, dos jovens, das crianças ali assentadas: semeador, semeadura, semente, terra, tipos de solo, aves, espinhos, enfim. E aí então ele vai trazer um ensino e uma aplicação espiritual. Observem a sequência, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E aqui nós temos um ponto interessante. Eu não sei se você já ouviu dizer, mas eu cresci na igreja presbiteriana, por vezes ouvindo professores de escola dominical e até mesmo pastores afirmarem o seguinte: Jesus contava parábolas para que todo mundo pudesse entender. Jesus contava parábolas porque era mais fácil, porque até uma criança assentada, ela rapidamente pegava a lição. Olhem só o que Jesus vai dizer então, no momento em que os discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, versículo 11: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Vou repetir: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. O que é que Jesus falou claramente para os seus discípulos? Eu conto parábolas ou ensino por meio de parábolas, porque o mistério do reino dos céus não está acessível ao coração de todos. Conquanto ele pregasse e ensinasse indistinta e abertamente para que todos pudessem ouvir, Jesus sabia muito bem que não podia confiar no coração dos homens, ele os conhecia, todos eles. Lembram do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? Água transformada em vinho.
Os homens ficaram empolgados, os discípulos impressionados. João vai lembrar lá no capítulo 2 que Jesus não se empolgou. Jesus não foi tomado pelo orgulho ou a vaidade dos pregadores do nosso tempo, que basta serem seguidos no Instagram ou no Facebook por milhares de pessoas e encherem estádios, e de repente eles acham que a igreja só anda e o evangelho só avança e a pregação só acontece quando eles estão. Não é assim. Claramente Jesus vai dizer: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Outra coisa que normalmente nós costumamos ouvir, o pastor Ronaldo passou por 1 Coríntios capítulo 2, e geralmente eu costumava ouvir, tomando essa passagem, ou quando tomavam essa passagem, na tentativa de me explicar ou explicar a outros jovens na igreja, o que é que nós iremos ver no céu, como é que será o céu. Você já deve ter ouvido isso também. A resposta sempre era: olha, como diz a Bíblia, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Leiam com cuidado 1 Coríntios capítulo 2. Será que Jesus estava falando mesmo sobre o céu? Vamos para lá. 1 Coríntios capítulo de número 2. Nós somos rápidos às vezes em reproduzir aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, mas nós precisamos lembrar sempre, o crivo da escritura deve passar sempre até mesmo pelo que nós ouvimos dos nossos pais. Olhem só, se vocês tomarem comigo 1 Coríntios capítulo 2, inicialmente Paulo está falando sobre pregação do evangelho. Versículo 1, ele diz claramente que quando foi ter entre os irmãos em Corinto, anunciando a eles o testemunho de Deus, ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele decidiu nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em outros manuscritos, o versículo 1 de 1 Coríntios 2, utiliza a palavra mistério no lugar de testemunho. Por que razão? Porque na Bíblia, mistério nunca é algo semelhante aos contos de Agatha Christie, ou quando nós lemos as histórias que Conan Doyle falava sobre Sherlock Holmes. Não é algo que sempre a gente não consegue chegar. Mistério na Bíblia era algo que estava oculto aos homens e o Senhor nos revelou por meio de Cristo. Isso é mistério. A Confissão de Fé vai nos dizer sobre o pacto de Deus com o homem, que o Senhor, Ele é tão santo, tão elevado, Ele habita em lugar inacessível, que se Ele não decidisse, por misericórdia e graça, se relacionar com o homem, jamais tal relacionamento seria possível. Então Ele resolveu fazer um pacto, o primeiro deles com Adão. Ele se revela, Ele é o Deus que se revela. O que é mistério passa a ser real. Por quê? Porque vem o testemunho ou o mistério de Deus e ele é pregado, e então o Espírito Santo vai agir através da pregação da palavra. Paulo vai dizer isso, olha só. No versículos 3 a 5, ele vai lembrar que esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e grande tremor. Ele teve medo de ir para lá, e o Senhor Jesus então, revelando-se a ele, vocês devem lembrar, está no livro de Atos, disse: vai e pregue, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele foi com essa confirmação, e de modo que ele vai lhe dizer, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aí você vai me perguntar: e onde é que está essa história de mistério, pastor? Siga comigo, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, olha o sentido de mistério na Bíblia, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha aí o sentido da presciência de Deus. Não é que Ele iria prever algo bom no homem. Alain é um senhor cara legal, lhe paga os seus impostos, é um bom pai de família, ele é um bom cristão, eu vou salvá-lo. Não.
Era algo que Ele mesmo, na eternidade, para a sua glória, previu salvar gente pecadora como nós, que não merecia coisa alguma. Ele resolveu revelar o seu evangelho para nós. E aí, observem o que diz os versículos 8 e 9. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A culpa não está em Deus, não está em seu chamado para que os homens acreditem e creiam na mensagem da cruz. A culpa é dos pecadores que se recusam a vir. E aí, olha só o que Paulo vai fazer. Ele vai citar Isaías, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde é que esse texto específico está falando sobre como será o céu? O que temos acerca disso, o Senhor já nos revelou. O céu, ou a pátria, ou o reino celestial, como João Calvino costumava dizer, é a única terra que nós ainda não conhecemos, mas que em Cristo Jesus, como acabamos de ouvir a palestra do pastor Ronaldo, porque nele nós temos o desejo e o sentimento de estar com ele, é o único lugar que nunca fomos, mas temos saudade. Vocês já pararam para pensar nisso? Você tem saudade de um lugar que você nunca foi, saudade de um lugar onde você nunca pisou. Você começa a perceber então esses conceitos e a nossa comunhão com Cristo, que tudo isso só é possível porque Ele nos revelou pelo Seu Espírito através da Sua Santa Palavra, porque a pregação nos foi dada e nós cremos. Ou seja, nem olhos ouviram, nem ouvidos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por quê? Porque isso só pode acontecer se o Senhor quiser. Como é que então nós podemos fechar essa passagem aqui, entendê-la e aplicá-la ao que nós estamos vendo em Mateus capítulo 13? Quando alguém disser para mim e para você: olha, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, lembremos do versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, ponto final. Pelo Espírito Ele nos revelou essas coisas. Pelo Espírito Ele nos fez então enxergar, ouvir. Ele então aplicou em nosso coração aquilo que nem todos conhecem, veem, ouvem. O Senhor está aqui falando através do apóstolo da beleza e da glória de Cristo, que um dia nós podemos ver, ouvir e crer, porque Ele nos revelou de uma forma poderosa e espiritual. Vamos voltar então para Mateus capítulo 13, quando Jesus então fala: olha, para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus prossegue, ele vai dizer, Mateus 13, versículo 12, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Olha agora, Jesus dando a clara instrução, porque ele ensinava por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Eu não sei se você agora para um pouco, faz uma recordação. Você volta no passado agora, e não tem nada a ver com regressão, viu? E aí você começa a lembrar do tempo em que você cresceu na igreja, ou que você começou a frequentar a igreja, e você ouvia o pastor falar e você não entendia era nada. E você ouvia o pastor pregar e você rejeitava. E você ouvia o ensino do evangelho, mas era como se você vendo não visse, era como se você ouvindo não ouvisse, não entendesse coisa alguma, mas um dia você passou a enxergar, passou a ouvir, passou a entender. Isso é uma obra soberana, graciosa, monergística, ou seja, não tem cooperação humana, não há sinergia. A salvação vem do Senhor.
e Ele mesmo determina quem crerá e quem também rejeitará. O pastor Ítalo leu para nós agora a passagem em Romanos, quando o apóstolo argumenta claramente. Faraó tinha um coração duro, e o coração dele endureceu cada vez mais. Mas Moisés não iria para lá enganado. O Senhor manifestaria também a sua glória na rejeição de Moisés, ou na rejeição, perdão, de Faraó a Moisés e ao povo de Deus. O Senhor mesmo disse: você vai, mas eu vou endurecer o coração dele. Eu vou endurecer ainda mais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar por que o Senhor fez isso. Ele disse que Moisés iria como Deus perante Faraó e Arão como seu profeta. Imagine se fosse tudo fácil para Moisés. As pessoas iam tributar a salvação a Moisés, mas a partir do momento que a situação fica mais difícil, a partir do momento que tudo fica mais complicado, então as pessoas começam a perceber que se não fosse a mão poderosa do Senhor, jamais haveria libertação. Essa é a verdade. Ela é operada de forma poderosa, e aí o Senhor então está dizendo aqui aos discípulos, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha, versículo 14: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. No chamamento de Isaías, está lá no capítulo 6, o Senhor falou isso para ele. Ele iria pregar, e grande parte do povo, a sua maioria, não iria crer. Eles iam ouvir e não iam entender nada. Eles iam ver, mas iam tapar os seus olhos para não enxergar. E era para que eles não fossem salvos. É uma mensagem muito dura, não é verdade? É uma mensagem que hoje nós não estamos mais acostumados a ver. E essa é a razão talvez porque, não é nem talvez, essa é a razão de fato porque nós não temos experimentado genuínas conversões nas igrejas evangélicas atualmente. As pessoas estão vindo para ouvir o que querem, e os pregadores estão querendo falar o que as pessoas querem ouvir. Há mapeamento de bairros para saber o que é que as pessoas querem ouvir. É como se o pregador saísse com um cardápio e ele começasse a dizer: qual é o prato que você quer comer hoje? Não é mais a dieta do espírito, é aquilo que eu quero. É como se eu sofresse de uma grave doença, minhas coronárias estivessem entupidas, ou meu pâncreas extremamente prejudicado por um diabetes, e eu dissesse ao médico: eu quero doce, ou eu quero muita e muita gordura. É como se nós rejeitássemos o tratamento ou a provisão daquele que sabe e conhece a nossa alma. E aí o que é mais impressionante, irmãos, observem o versículo 16. Palavra que o pastor Ronaldo explicou para a gente hoje. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus não contou parábola porque era fácil de entender, não. Ele contou para complicar as coisas. Em que sentido? As pessoas só enxergariam se ele mesmo revelasse tais coisas a eles. Nunca seria pelo alcance ou a capacidade humana, mas a salvação sempre seria e continuará a ser obra da graça maravilhosa do nosso Deus. A sequência então, até o versículo de número 23, Jesus vai dar a explicação da parábola para os seus discípulos. Observem: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o caminho, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo
e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja que valor, que consideração elevadíssima os delegados daquele sínodo histórico em Dort, eles deram a palavra de Deus. No artigo 9, de forma precisa, eles vão utilizar, além de outras referências bíblicas, em especial Mateus 13, nos versículos aqui compreendidos que nós lemos, a parábola do semeador, para apresentar várias razões pelas quais os pecadores rejeitam a palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro, Dort vai nos lembrar que alguns são tão seguros na vida que estão vivendo, seja na falsa religião que professam, ou no mundanismo que vivem, que não veem necessidade de se arrepender ou mudar. Será que a gente não tem encontrado gente assim em nossos dias, ainda hoje? Muitos às vezes enchem os bancos das igrejas, mas não mudam. Seus corações estão endurecidos. Falava para vocês ontem um exemplo que experimento na igreja em que pastoreio. São jovens, alguns, que cresceram na igreja, mas que não dão valor ao fato de terem crescido em um ambiente santo. Não é comum os diáconos, fazendo a inspeção no momento do culto, afirmarem que estes sempre querem sentar mais afastados e estão olhando o resultado do jogo do domingo no celular, ou estão conversando no WhatsApp. Eles não estão nem aí para a pregação, eles não estão interligados aos irmãos e eles não compreendem a importante razão por que estão ali adorando ao Senhor. Simplesmente eles estão ali, vivendo o seu próprio mundanismo ou a sua própria religião falsa, porque eles confiam em si mesmos. Você não precisa viver uma falsa religião fora de uma igreja protestante histórica. Às vezes você está dentro dela e você é um legalista. Você criou as suas leis. Você acha que o que Deus diz não é suficiente para você e você cria as suas leis. Você cria os seus filhos debaixo delas. E essa é a razão porque por vezes nós perdemos os nossos filhos. Nós não criamos os nossos filhos no evangelho. Por vezes nós criamos os nossos filhos debaixo de uma lista de regras e de leis que nós mesmos legislamos e esquecemos da suficiência desta palavra maravilhosa. Não vai demorar muito, nós produzimos falsa religião no coração dos nossos filhos. Satanás se apetece disso. E aí então, quando eles chegam na universidade, nós vamos dizer assim: perderam a fé, pastor. Eles já foram para lá sem fé. Eles confiavam em si mesmos, nas regras que aprenderam dos seus pais. Isso de nada irá sustentá-los, porque eles não aprenderam a viver no poder do Evangelho sobre a graça de Jesus. Nunca. Veja, Dort vai dizer que a Bíblia, ela usa a palavra fé de várias maneiras. De que forma nós podemos entender isso? Veja que Dort vai dizer que outros respondem com fé temporária. Alguns, de imediato, não veem necessidade de se arrepender e mudar de vida. Mas outros vivem o que Dort vai chamar de uma fé temporária. Essa era uma categoria tradicionalmente utilizada pelos antigos reformados e aparece aqui em Dort. É o que Jesus está falando aqui na parábola do semeador. Alguns ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Outros ouvem a palavra e a recebem logo com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes de pouca duração. Outros se empolgam, mas aí vêm as provações e as perseguições, eles desanimam e eles então desaparecem. Veja que na Escritura, a palavra fé, ela ocorre de várias maneiras. E por isso que a Bíblia precisa ser estudada de uma forma muito séria. Nem todas as referências à palavra fé apontam para uma fé salvadora. Por exemplo, vamos para Tiago capítulo 2. Vocês podem observar. Vocês devem imaginar mais ou menos o que eu quero mostrar. Tiago capítulo 2, por favor.
versículo 19. Olhem só que interessante aqui. A teologia reformada distinguiu e definiu esses usos de uma forma muito clara. Observem que nesta passagem aqui, claramente, nós vamos notar um tipo de fé histórica. É uma maneira pela qual a fé era usada e também muitos a rotulavam um tipo de fé histórica, ou seja, simplesmente conhecer os fatos da religião. No versículo 19, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tem gente que crê e não treme. Os demônios creem e tremem, mesmo assim são rebeldes, são obstinados. Eles vivem e lutam contra o Senhor e contra o seu povo. Então, Dort vai lembrar que esses aspectos, ou várias maneiras em que a palavra fé ocorre na Bíblia, são importantes e precisam ser conhecidas, porque nem todas elas se referem à verdadeira fé salvadora. Você pode apenas conhecer os fatos da religião. Muitos dos teólogos liberais não negavam a historicidade de Cristo, ou seja, existia um Cristo histórico, mas eles não criam que ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não criam em seus milagres, não criam que ele morreu e ressuscitou. Eles criam um Jesus histórico. Essa é uma fé inútil, não é a verdadeira fé salvadora. Veja que tal fé até os demônios podem ter. E outra maneira então, e essa aqui é citada em Dort, é a fé temporária. O que é a fé temporária? A fé temporária é um tipo de entusiasmo que não é permanente. É uma empolgação que não é permanente. Por que razão? Ela não possui raízes genuínas e reais em Cristo. Essa fé não está firmada nele, essa fé não está fundamentada nele, eles não têm confiança genuína em Cristo. O que é a verdadeira fé salvadora? É quando o homem deposita ilimitadamente a sua confiança em Cristo Jesus. Sem limites, sem reservas, não de forma impermanente, mas permanentemente. Pode parecer semelhante à fé real por um tempo, é o que Jesus vai nos mostrar aqui na parábola do semeador. A fé temporária, ela pode se assemelhar. Hebreus 6 vai nos lembrar disso, quando fala daqueles que experimentaram por um tempo de certos dons. Como é que a gente pode entender aqueles que passam pela igreja, até mesmo pregadores, e depois eles saem? Como é que a gente pode entender? Aí você pensa assim, mas aquele homem, ele pregou o evangelho de tal maneira e muitos creram. Primeiro, porque a eficácia da pregação não está no pregador, não está nele, no poder da palavra e do Espírito. Ele era um instrumento de Deus. Se Deus usou uma mula para falar, ele pode usar qualquer homem, não é verdade? Então, como é que a gente entende que gente assim, por vezes, experimenta de determinados dons, mas não permanece? Tiveram uma fé temporária, aparentemente semelhante à real, mas ela era completamente diferente na realidade. Dort então vai encerrar nos lembrando que outros ainda podem parecer ter um tipo de fé temporária, mas se distraem com os problemas da vida cotidiana e são afastados da palavra pelas atrações do mundo. Veja, é uma exposição resumida de Mateus capítulo 13, de fato. E onde a palavra não é frutífera, relembro o que Dort afirma: a culpa não está em Deus ou na sua palavra, a culpa está no coração de seus ouvintes. Vocês lembram de Romanos 1 a partir do versículo 18? A criação, o universo é uma viva pregação acerca de Deus. Mas os homens preferem mudar a verdade e tomam para si a injustiça. Isso se agrava, isso piora, cada vez mais se avoluma em rebelião, em rejeição, até o ponto em que Deus então, como costuma dizer Dr. Sproul, Deus então judicialmente os abandona. O abandono judicial de Deus é uma das formas mais
horríveis e terríveis do santo juízo de Deus contra pecadores, rebeldes. E aí quando vocês continuam a ler Romanos, vocês vão lembrar que esse abandono de Deus é esse caminho que vocês desejam seguir. Então vocês não terão mais freios. Como é que nós estamos vendo hoje, irmãos, ou percebendo a sociedade atualmente? As pessoas estão trocando a verdade pela injustiça. As pessoas estão mudando o modo natural das coisas. Estão tentando nos fazer entender ou receber como normal o que não é normal. Nem pela ciência é normal. Existe recentemente na Europa uma levantadora de peso, aquele esporte que envolve o levantamento de peso, que está batendo todos os recordes, está vencendo todas as outras competidoras, e ela é transgênera. Ou seja, é um homem que diz agora eu sou mulher, e obviamente vai bater todos os recordes em sua categoria, porque Deus fez de forma diversa homem e mulher. Até mesmo na área dos esportes estão começando a perceber a loucura destas coisas. Um jogador de vôlei agora é jogadora de vôlei. Tem mais altura, mais força, mais envergadura, se tornou a melhor jogadora. A não ser que não seja um atleta específico, profissional, ele não vai conseguir tudo isso, mas mesmo assim ainda terá força se preparar e treinar. Por que razão? Porque Deus fez homem e mulher, a sua imagem, para a sua glória, mas de formas distintas, para que se completassem, cumprissem o propósito de Deus. Mas o que os homens estão fazendo? Os homens estão mudando tudo. Recentemente, em Belo Horizonte, nós estávamos até conversando hoje, uma empresária em Belo Horizonte, ela vai ser a primeira mulher aqui no Brasil, não sei se isso já está começando no mundo, mas que vai participar, vai realizar um casamento sologâmico. Você sabe o que é isso? Ela vai casar consigo mesma. Estava escolhendo os vestidos, é verdade. Ela vai casar consigo mesma, fazer voto para ela mesma. Que loucura! Quando essas coisas acontecem, Deus entrega aos homens aquilo que seus corações desejam. E eles não desejam naturalmente a Deus, assim como nós não desejávamos, até que o Senhor nos fez ver, ouvir e entender. Vejam quanta sabedoria, irmãos, ensinada, e nós podemos aqui lembrar e celebrar tudo isso 4 séculos depois. A segunda parte final, o artigo de número 10, eu vou ler para vocês, desse capítulo 4 de Dort, vai falar então por que outros que são chamados vêm. Primeiro nós vimos porque alguns que são chamados não vêm. O artigo 10 vai dizer o seguinte, observem. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Mas não se deve atribuir isso ao homem, como se ele, por causa do seu livre-arbítrio, fosse superior àqueles que receberam igual ou suficiente graça para a fé ou conversão, como afirma a arrogante heresia de Pelágio. Deve-se atribuir isso a Deus, pois foi Ele quem escolheu os seus em Cristo desde a eternidade, e os chama eficazmente no tempo. Concede-lhes a fé e o arrependimento, livra-os do poder das trevas e os transporta para o reino do seu Filho. Tudo isso Deus faz para que eles possam declarar os maravilhosos feitos daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para que não se gloriem em si mesmos, mas no Senhor, segundo o testemunho dos apóstolos, em diversas partes da Escritura. Romanos 9, capítulo 16, a primeira referência aqui que eu vou ler novamente com vocês, uma vez que no momento devocional, antes da palestra, o pastor Ítalo leu conosco. Observem o versículo 16 de Romanos 9. Quando Paulo trata desse assunto, ele vai dizer então, vou pegar a partir do versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, versículo 15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Uma das formas extremamente práticas de ensinarmos a doutrina da eleição
E veja, não é uma doutrina fácil de ser entendida, de modo que a própria orientação, quando nós estudamos as 3 formas de unidade, é de que esse ensino seja aplicado, Dort vai falar, de forma sábia e cuidadosa, mas que deveria, assim como o Senhor e os profetas e os apóstolos ensinaram e pregaram, a igreja deve pregar. E uma das formas muito práticas de você poder trabalhar esse assunto é, primeiramente, tratando da doutrina bíblica acerca do homem. Quem criou o homem? O que o Senhor fez após criar o homem? A queda do homem e a sua, então, consequente depravação total, para que depois, então, nós entendamos o amor de Deus ao escolher pecadores como nós. Por exemplo, um dos grandes, ainda hoje, desafios no campo da filosofia e teologia também é entender o problema da teodiceia. O que seria a teodiceia? Se Deus é bom e criou todas as coisas boas, por que ainda coisas ruins acontecem no mundo? Muitos perguntam, por que tanta miséria e fome na África? Por que Deus permite que moças cristãs, meninas, sejam raptadas pelo Boko Haram, aquela milícia islâmica na Nigéria, e sejam dominadas, sejam estupradas diariamente por vários homens maus? Por que Deus é bom e permite estas coisas? O Woody Balkan, ele vai dizer o seguinte: a pergunta, quando se tenta entender o problema da teodiceia, está sendo feita da forma errada. Nós deveríamos perguntar o seguinte: se nós somos tão maus, e a Bíblia não esconde isso, se o homem depravado, se não tiver freios, é capaz de fazer as piores coisas, como um pai ou uma mãe lançar um filhinho da janela, ou um pai tendo visto sua filha nascer, gerada no ventre da sua esposa, abusar dela por anos sexualmente, se Deus sabe de todas essas coisas, sabe o que passa em nosso coração, conhece o nosso pecado, como é que Ele permite que a gente deite toda noite e ainda no outro dia acordemos vivos? Ele então mostra que a pergunta deveria ser feita a partir desse ponto. Porque Paulo vai dizer em Romanos: há injustiça da parte de Deus em escolher pecadores como nós, e para sua própria glória também dizer: olha, outros não vão crer e serão condenados? De modo nenhum, de modo nenhum. Dort então vai nos lembrar isso, quando cita passagens como essa, e aqui isso me fez lembrar o que Martinho Lutero costumava dizer. Sproul também gosta muito de usar essa imagem, e ele disse que Martinho Lutero, para tentar explicar a condição do homem, dizia: pensem num urubu, e coloquem diante do urubu, de um lado, as melhores comidas que você tem. Pense nas melhores comidas, nos melhores doces, nas melhores carnes, e do outro lado coloque um animal em estado de putrefação, um boi lá todo morto já e se decompondo, cheio de vermes. E aí Lutero concluía: solte o urubu. E perguntava: para que lado ele irá pender? Para o da boa comida ou para o da carne em estado de putrefação? A conclusão de Lutero ele vai pender para onde a sua natureza o guia. Lutero costumava dizer que o livre-arbítrio do homem é um escravo, e ele escreveu sobre isso, e ele vai lembrar que o livre-arbítrio do homem após a queda tornou-se escravo de sua própria vontade. Por isso que nós afirmamos que este livre-arbítrio, que é uma decisão que somente pertenceu a Adão, de dizer sim ou não ao pacto de Deus, se perdeu quando Adão resolveu pecar contra o Senhor. A partir daí, a natureza dos homens sempre penderia para onde o seu coração estivesse inclinado. Por melhor que seja o homem, percebam isso, irmãos, ele sempre buscará a glória para si mesmo. Por que eu mereço isso? Por que logo comigo? Eu sou tão bom, eu faço tantas coisas boas, obras, obras, obras. Ninguém então escapa do escrutínio de Deus. Ninguém pode escapar. Dort então vai nos lembrar a respeito disso. Porque outros que são chamados vêm. Claramente ele vai nos lembrar. Ele vai dizer: alguns que ouvem o evangelho aceitam e são verdadeiramente convertidos. E esta resposta não deve ser creditada ao livre-arbítrio e ao bom senso do ouvinte.
Não pode. Os que estão perdidos no pecado não têm livre-arbítrio ou bom senso. Lembre-se, o livre-arbítrio do homem em queda é escravo da sua própria vontade. Ele nasce escravo. Ele está escravo, a não ser que seja liberto por um ser maior e mais poderoso. Sua resposta deve ser vista, portanto, irmãos, como um dom de Deus. É o que Dort vai dizer. E em uma bela e sumária declaração, o que é que este artigo nos lembra? Que Deus dá esse dom de fé. Vamos lembrar novamente Efésios, por favor, capítulo 2. Esta é uma das passagens mais belas da Sagrada Escritura. Em Efésios capítulo 2, então, nós somos lembrados acerca disso. A partir do versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o artigo primeiramente vai observar que desde a eternidade Deus decretou em Cristo conceder este presente aos eleitos, salvá-los por graça, concedendo-lhes este dom, o dom da fé, para que pudessem crer. Em segundo lugar, observemos, com o tempo, ele trabalha efetivamente com sua palavra e espírito para chamar os eleitos a fim de que possam ouvir a verdade. Aí pertinho, Colossenses capítulo 1. Vejam essa outra referência, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Notem, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pura obra da sua graça. Então, em seu tempo, ele trabalha efetivamente com sua palavra e com seu Santo Espírito, chamando os eleitos para ouvir a verdade. Quando fui examinado para ir ao seminário e então me preparar, tornando-me candidato ao Sagrado Ministério, lembro-me que uma das perguntas feitas pelo pastor mais antigo do meu concílio foi a seguinte: você crê na doutrina da eleição? Eu disse sim, eu creio. Ele disse, então me responda o seguinte. E a pergunta até que ele fez foi na época inapropriada, porque não era o tipo de pergunta ainda para ser feita para quem estava sendo enviado, era para quando eu voltasse. Mas ele quis então fazer a pergunta, já era um pastor antigo. Ele disse, então, se você já crê que Deus escolheu aqueles por quem Cristo morreria, e ele já decidiu salvá-los, por que então nós devemos pregar o Evangelho? Pergunta pertinente. Para que pregar o Evangelho? E eu me lembro que veio à minha mente o que eu aprendia na igreja, com o pastor da igreja. Eu citei para ele Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a pregação da palavra de Cristo. Deus estabeleceu um método pelo qual o Evangelho deveria ser pregado, o método pelo qual os eleitos seriam chamados. Mas veja, só creem aqueles que têm fé. A fé vem pelo ouvir. Quem concede a fé para que nós possamos crer? O Senhor. A fé é um dom de Deus. De modo que Dort então vai reafirmar, combatendo a heresia dos remonstrantes. Terceiro, ele, o Senhor, dá aos eleitos que ouvem a palavra o dom da fé, como citei para vocês, e do arrependimento, para que eles confiem nas promessas de Cristo e se afastem do pecado. Ou seja, o Senhor trabalhando sempre na vida do crente. Quando nós estudamos os símbolos de Westminster e aprendemos, por exemplo, o que é justificação, justificação é um ato da livre graça de Deus, ou seja, é uma declaração forense. O Senhor nos declara justos pela fé em Cristo, não é um processo no qual então através das obras eu vou sendo salvo. Quando fala a respeito da santificação, não vai apresentá-la como um ato, ou seja, não é algo que você, quando crê, completamente se torna santo, mas continua a nos lembrar que é uma obra graciosa de Deus, e nós somos santificados porque o nosso Redentor, vocês devem lembrar, antes de entregar a sua vida por nós, ele orou, João 17, santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. O Senhor então age, Ele dá aos eleitos que ouvem a palavra o dom da fé, a tristeza segundo Deus, como nós vimos com o pastor Ronaldo ontem, que produz arrependimento para a fé, para que eles confiem nas promessas de Cristo e se afastem do pecado. Quarto e último lugar, por meio ou através deste dom, Dort então vai ainda afirmar: os eleitos são resgatados do poder do maligno e são transferidos para a nova vida do reino do Filho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que a gente pode encerrar então, tomando uma das últimas passagens utilizadas por Dort? 1 de Pedro capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Dort então finaliza o artigo 10, nos lembrando que a responsabilidade dos eleitos que receberam um presente tão maravilhoso, no final de tudo, é dar toda a glória a Deus. A gente tem repetido isso, irmãos, e a doutrina da soberania de Deus, de fato, ela humilha o homem. Quando nós aprendemos o que a Escritura diz sobre honrar aqueles que devem honra, os que devem ser honrados não devem procurar isso para si mesmos, mas o próprio ensino da Escritura vai fazer com que a igreja os honre, porque eles ao mesmo tempo são servos. Mas veja, a doutrina da soberania de Deus sempre nos conduzirá à glória de Deus e nunca aquela velha conversa: eu estou na igreja há tanto tempo. Você sabe quanto tempo eu estou nessa igreja? Quanto tempo que eu sou crente? Você sabe de que geração de presbiterianos eu sou? Eu lembro que quando eu comecei a igreja, disse a vocês, a minha origem não é presbiteriana, ainda adolescente, e aí fui à igreja sozinho, a convite de um colega de escola, minha família toda católico-romana, e aí, à medida que fui me entrosando com as pessoas, era comum ouvir dos mais antigos: de que família você é? Aquilo me deixava meio que triste, porque eu era da família da fé. Mas eu sempre fui muito irônico, às vezes, a conversar com as pessoas. Eu dizia: eu sou da minha família mesmo, da minha mesmo. Aí o pessoal ficava chateado. A gente precisa acabar um pouco com isso. Veja, a gente está falando muito sobre história, então isso não é negar a história, as tradições. Nós temos baluartes que o Senhor usou por sua misericórdia para que as igrejas prosseguissem, de onde surgiram líderes, pastores, servas do Senhor dedicadas, mas que isso nunca nos faça orgulhosos, mas sempre humildes. Porque no final de tudo, o nosso dever é dar toda a glória a Deus. O artigo vai fazer alusão a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vou ler para vocês na íntegra. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dort vai nos lembrar que aqueles que recebem tais dons, fruto da graça de Deus, devem reconhecer que tudo que eles têm vem de Deus. Eles não devem falar sobre o quanto fizeram e contribuíram para a sua própria salvação, porque na verdade não fizeram nada. E este realmente é o testemunho da Escritura, por onde passamos, Deus escolhendo gente pecadora como nós, amando não somente a nós, mas os nossos filhos, por amor resolvendo nos salvar, e nos lembrando que continuamos como igreja a dar toda a glória a Ele, porque uma vez salvos, uma vez parte do povo de Deus, qual é o nosso dever? Proclamar essas virtudes gloriosas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele, o nosso Senhor Jesus, portanto, toda a glória eternamente. A Ele, o Senhor Jesus, seja dada toda a glória, porque se não fosse o Senhor, jamais ouviríamos e creríamos. Até mesmo aqueles que um dia aceitaram um apelo na frente, e depois foram entender que esse método é um método extremamente focado no homem, mas conheceram a salvação que vem do Senhor,
podem então perceber que se um dia creram no Senhor, não foi porque naquele dia deram uma chance para Jesus. Não existe aquela ideia de soberanamente Deus tem 99% de tudo isso em suas mãos, ou seja, o te salvar. E o 1% que decide sim ou não está nas mãos dos homens. Que espécie de Deus é esse? Não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras tem 100% do destino do mundo e dos homens nas suas poderosas mãos. E Ele, por amor, misericórdia e graça, um dia resolveu nos chamar.